안녕. 알겠어. 하지 마세요. 미쳤어? 괜찮아? 진짜? 사랑해. 진짜요? 어떡해. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Súria, esse é o NunaCast. E mais um TBT, resgatando o áudio lá do Spotify. E esse TBT é muito especial pela vinda do Park Bo-gum aqui pro Brasil no dia 21 de setembro de 2025. Não sei, ele não veio ainda, estou fazendo o áudio aqui no passado. Mas se você tá no presente ou no futuro, depois da visita dele, então saiba que nós estamos resgatando essa gravação que foi feita no dia 6 de abril de 2023, eu e a Vicky falando sobre o Reply 1988. E se você gosta de conteúdo de produções asiáticas e K-drama, de C-dramas, fica aqui no Momento K-drama, curta, compartilhe e fica ouvindo também os nossos outros podcasts, que nós vamos falar bastante coisa. Eu tô resgatando todos os áudios lá do Spotify e continua ouvindo. Foi uma conversa muito legal, muito bacana e é isso aí. Pra quem gosta do Park Bo-gum ou não, Reply 1988 é uma super dica. Continua no play aí. Olá, queridos, queridas. Faz tempo que eu não apareço, né? Tudo bem, gente? Esse é o NunaCast. Sim, o mesmo NunaCast que você vem ouvindo esse tempo todo, mas eu andei sumidinha, né? Eu só vi que tudo bem. E eu tô aqui acompanhada, na verdade, eu acompanhando a pessoa um pouco mais presente no NunaCast, que é a Súria. Oi, Súria, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Estou de volta aqui com a Vicky. Nós vamos falar sobre o Reply 1988. Maravilha! Sim. Ó, a vida anda me pegando pelo pé, me dando umas chacoalhadas por aí, mas não, para tudo. Quando é pra falar de Reply 1988, a gente para tudo e grava. A hora que a Súria falou, terminei, falei, então tá, vamos gravar. Vamos gravar. E olha, gente, não se esqueçam que a gente vai... Primeiro bloco vai ser normal, sem spoiler. E quando você ouvir aquele sinalzinho, esse aqui que você tá ouvindo no fundo agora, ó, de sinal de alerta, vai ter spoiler. Então daí, se você não assistiu, você vai lá, assiste, depois você volta aqui e continue. Mas não deixa de seguir a gente, né? Pelo amor. É isso aí, escuta depois, porque vai ter bastante coisa. É que essa série, eu já vou começar mandando uma coisa bem importante sobre 1988. A partir de agora eu vou falar 88, talvez, tá? Porque é longo, não. O que acontece nessa em especial, acima de muitas outras, é que tem spoiler grande. Tem umas coisas que se você falar, a pessoa não precisa assistir. Sabe? Não tem mais porquê. Beleza, já falou, aquilo lá era só o que eu precisava saber. Na hora, se você estiver ouvindo aqui e nunca assistiu, você vai falar, isso nem é tão grande. Mas na hora que você começa a assistir, se você estiver no terceiro episódio, você lembrar do que a gente falou na hora dos spoilers, que vão estar avisados com o sinal de alerta, eu garanto que você vai falar, jura? Poxa, se eu não soubesse disso, eu teria outra experiência, né? Então, é legal você deixar pra escutar a parte com spoilers quando você puder. Mas eu já vou dizer, assista! Por que eu falei que eu precisava falar de 88? Porque é uma geminha, é uma joiazinha da dramaturgia mundial. Eu não vou nem dizer da coreana, da mundial. É lindo. Por quê? Uma história simples sobre famílias, amigos, turma de amigos e ator bom trabalhando. É isso que tem. E olha, uma outra coisa antes de eu falar sobre isso. Sabe a Vila do Chaves, aquela casinha que fica no cantinho, que você fala assim, nossa, eu queria morar naquela rua. É a sensação que a gente tem quando acaba de assistir o 88. Você fala assim, nossa, eu queria morar naquele lugar. Só que daí eu fui procurar, meu amigo, só pra curiosidade, eu fui procurar. Falei assim, gente, na Coreia eles gostam muito de usar cenários que existem, né? Lugares que existem de verdade. Eu procurar a vila, sabia? Eu fui lá procurar. Ela não existe, a casa não existe. Não existe. É um cenário aquilo. E é usado em vários lugares. Várias outras séries. Ele foi feito um cenário, eles estavam querendo usar, pelo menos aonde eu procurei a informação, eles estavam querendo usar como ponto turístico, que né, a casinha do Chaves, aquela coisa isso, toda. Aqui não deu certo, porque parece que o estúdio precisava da área, né, era uma área grande e tal,
E eles demoliram. Ai, que judiação. Sim. Eu já tava comprando a passagem pra ir pra lá, tomar um café com os personagens lá, imaginar um lugar. Não, que pena. Eu acho muito legal essa história de ser assim, portão aberto, porque vai sabe? É um tal de molecada entrando e saindo o dia inteiro e tal. E ainda tem outra coisa que eu adoro, que é assim, a família que conseguiu melhorar de vida, aí mora na casa de cima. Aí os amigos, porque são todas, né? São 3 famílias basicamente muito amigas, aí tem as mais chegadas por causa da turma, mas os muito, muito chegados mesmo são 3 famílias, né? E aí tem a família que já não tá tão bem de vida, que aí mora no porão. Só que é aquela coisa, um lance de escada já tá um enfiado dentro do quarto do outro. É delicioso isso, eu acho tão íntimo, realmente a gente quer estar naquela... Eles têm uma plataforma do lado de fora da casa, assim, que as 3 amigas estão conversando, ou um grupo, ou uma dupla, ou um casal, dali a pouco, não sei o quê. Eu quero sentar naquele lugarzinho lá com eles e ficar conversando. Não é, gente? É muito 1988 aquilo. É muito 1988. E aí a gente lembra do quê? Eu lembro, nossa... A moda, as roupas estão muito bem feitas. A caracterização é perfeita. Importante dizer, a série não é de 1988. A série começou em 2015 e foi até 2016. Né? Ela começou no final de 2015, terminou em janeiro de 2016. Mas a caracterização é perfeita. A história de, sabe, os jeans altos que estão voltando agora, os tênis, os cortes de cabelo, Walkman, óculos, como chama? Os acessórios. Tá tudo tão bem feito, é tudo tão bem... Você jura que você tá assistindo uma produção de 88. O assunto principal, assim, do primeiro episódio, Olimpíadas de Seul. Gente, quem tem a minha idade, a sua idade, sabe? Eu vou dizer que pode ser de 35 pra cima, vai. Quem não lembra das Olimpíadas de Seul, gente? Foi tão legal. Eu, pelo menos, gostei demais. Foi, acho que a primeira que eu realmente participei, assim, eu já era grandinha e tal, pra lembrar bastante. Eu lembro muito da Olimpíada de Seul. Então a menina que é a mais vaidosinha, né, a personagem da Lee Hyeri, que é, na minha opinião, o personagem da vida dela, né, que faz a Doksun, ela ela tá pleiteando, na verdade tá mais do que certo já, coitadinha, vai lá ver por que acontece, por que eu tô chamando de coitadinha. Ela vai carregar uma daquelas, a placa com o nome do país, sabe, aquelas mocinhas que vão na frente, assim. Tem as que vão carregar bandeira, né? E as que vão carregar os nomes dos países. A única crítica que eu tenho, que daí não tem nada a ver, mas eu vi no Viki e vi também no Netflix, né? Pra quem gosta das 2 opções. É a censura. Eu fiquei muito pé da vida, porque as cenas, né? As cenas de filmes, as cenas de séries, os livros que eles usam, né? Que eles folheiam, estão todos censurados, com aquela mancha na frente. Eu achei tão chato isso, gente. Eu gostaria de ter participado disso também, mas é compreensível, né? A gente vê série de hoje, agora que já todo mundo sabe que se ela fizer sucesso, ela provavelmente vai para uma plataforma de streaming, se é que ela já não é feita originalmente para passar numa plataforma de streaming. Hoje você vê mudarem trilha sonora, mudarem... Né? A gente sempre fala que é de Supernatural porque foi, né, a mais marcante, que a gente começou fazendo podcast sobre lá atrás. A série Supernatural tem 4 trilhas sonoras diferentes, porque uma era pra ir pra televisão, outra era pra quando foi DVD, outra foi pra streaming, outra depois, quando ela mudou de plataforma de streaming. Então você vai vendo a trilha sonora ser substituída, porque as bandas, quando deram direito autoral, né, pra uso liberaram o uso da música, não sabiam que ia ter mais plataforma, então você vai mudando. Então você imagina assim, o New Kids on the Block sabia que ia ser usado num programa da Coreia e que ia numa série de 2015, 2016, né? Você fala, tá, não vou dar. Sinto muito. Então, realmente tá lá tudo pixelizadinho, ou com aquela borradinho, né? Realmente, isso você fala, pô, eu gostaria de ter participado, eu gostaria de ter visto, mas tem uma hora que aparece um pôster escapa ali do New Kids on the Block, que eu adoro. E eu olhei e falei, olha ali. Ou tem até uns borradinhos que eu olhava e sabia o que era, né? Tinha Michael Jackson. Sim, acho que foi um filme que vi. Mas ele é muito pequenininho, né? Acho que ela falou assim, acho que ninguém vai conseguir olhar esse negócio atrás da porta. Alguém olha. É claro que a gente sabe, né, o que é aquilo. Se você olha e fala assim, eu conheço esse disco do Michael Jackson. Olha ali o Thriller. Sabe assim? A gente olha e sabe, né? Mas tem uma coisa também, daí fica uma dica do coração. É o seguinte, gente, Reply
é uma série que não tem um crime acontecendo, não tem um vilão, não tem nada de excepcional no sentido de ação, uma aventura, tiras, porrada e bomba. É uma série sobre família, uma série tranquila que você vai se apaixonando pelos personagens e quando chega no final você tá querendo tomar cafezinho com eles, entendeu? Comendo um lamen aí, alguma coisa do tipo. Eu tinha acabado, daí fica a dica para quem parou, tá? Daí fica a dica. Eu tinha acabado de assistir Alquimia das Almas. Alquimia das Almas é uma coisa frenética, cheia de, né, e aventuras e tudo mais. De repente eu comecei a assistir e falei, gente, 88, será que vai render esse negócio? Tá muito lento, negócio de família, e daí eu abandonei. Você volta, dá um tempinho e volta. Vale a pena, demais. Eu acho que tudo nessa vida tem assim, eu tava no clima, tava vindo, você falou, Alquimia das Almas. Por exemplo, eu parei Alquimia das Almas, eu não gostei do primeiro episódio, daqui a pouco eu volto, beleza. Foi uma super sensação, todo mundo gostou, não sei o que. Não tava no clima, talvez. Talvez eu volte também não goste, mas vamos lá. Então, mas depois de uma coisa super frenética, que a gente fica órfã, tem que tomar muito cuidado, porque assistir. A gente, aliás, precisava fazer um episódio sobre isso, né? Fala depois aí, comenta lá no Instagram com a gente e tal, se vocês concordam com isso. Tem algumas séries, filmes e tal, que ficam. Que a gente fica órfão depois. A gente fica, putz, depois dessa, o que vem depois dessa? Como substituir, né? Por exemplo, todo mundo sabe, já cansei de falar que eu adoro o Rei Eterno. Eu nem lembro o que eu vi logo depois do Rei Eterno. Mas demorou até eu assistir o 88 pra eu falar, opa, me pegou de novo. Tudo bem que é completamente diferente, né? São duas séries completamente diferentes. Mas assim, nada me pegava de verdade depois de assistir aquela. Então você tem que tomar muito cuidado porque vai passar batido, você não vai assistir com o mesmo ânimo, vai fazer que nem a Luciana falava aqui, lembra? Dá pra assistir jogando Candy Crush, porque tem algumas que você dá a impressão mesmo que se você perder alguns momentos, algumas cenas ali, você vai falar, eu vou continuar entendendo tudo bem. Não vou mentir que o Reply é uma delas. O 88, aliás, todos os Replies são uma dessas, porque é o que eles chamam de Slice of Life, né? É um pedacinho da vida deles. Você pegou aquele momento, olhou pra dentro daquela vila, daquela galerinha, daqueles estudantes, daquela turminha, daqueles pais deles, aquele povinho todo lá, e você quer participar da vida deles, você quer entender o que tá acontecendo. Então você vai ter Primeiro Amor, e nisso a Doksun ela é incrível, ela é maravilhosa, porque, né, coisa de adolescente mesmo, né, a personagem, todos eles são principais, mas eu sinto que a Doksun é um pouco mais principal do que todos os outros, né. Então ela tem lá o primeiro amor, o se dar bem ou não se dar bem com os pais, começar a usar a tecnologia que tinha naquela época. Então você tinha o telefone, você tinha Walkman, você tinha uma televisão na sala que todo mundo se juntava para ver. Então você estava pegando aquele começo da época que várias coisas estavam atraindo para ver a TV mesmo, né? Para sentar e assistir TV junto. Então as pessoas não tinham mais lugar para almoçar, era todo mundo em torno da televisão. Estava começando a abrir um pouco mais. Eles viam muita coisa dos Estados Unidos. Então tem, por exemplo, uma cena hilária, que é uma delas aprendendo a fazer uma pasta italiana. Então ela faz uma macarronada, para quem está acostumado a fazer pasta, né? Macarrão lá. Mas tem outros temperos, outras formas de preparo. Mas tem uma hora que ela faz uma macarronada italiana ali. A macarronada italiana é hilária, assista. E aí também, como eu falei, o grupo que fica, todo mundo tá na casa de um, daqui a pouco, não, vamos pra não sei aonde, sai todo mundo pra casa do outro, não, mas sabe, aí vai pra sorveteria, aí vai pro bar, e aí volta, e vai no restaurante, inclusive é um restaurante que fala Brasil, se não me engano, chama Rai Brasil, algo assim, é um restaurante brasileiro, porque tem bandeirinhas, não sei o quê, mas não tem comida brasileira, é comida coreana mesmo, né, e coisinhas que te trazem pra dentro da vida deles, né, e você quer, eu era aquela adolescente, cada semana eu tava apaixonada por um, e se uma amiga falava assim, aquele fulano, eu acho que ele tá afim de você, eu falava, será que é possível estar afim dele também? Porque você anseia por coisas, né, eu sempre quis movimento, ela gosta de dançar, então, nossa, era muito parecida com a Doksun, os mesmos micos, os mesmos amigos, então é uma turma de amigos, que só tem ela de menina.
Né? Então, e cresceram juntos, se conhecem desde realmente muito pequenininhos. Inclusive, lindos momentos que tem eles bem, bem pequenininhos mesmo. Quando um deles acabou de mudar pra lá, quando um deles era muito menorzinho e estavam ajudando, inclusive, a aprender a andar de bicicleta. É tudo tão bonito. Tão bom. Isso não é spoiler, gente. Isso aí é normal, tá? Não, Isso aí você vai ver na série inteira. a Eles já ponta tem do quando iceberg começa, aí. quando começa eles estão entre 17 e 19 anos, talvez 20, é isso mais ou menos, Suri? Né? Mais ou menos 18 anos, eles estão terminando, né? Eu acho que Estão terminando o colegial, colégio. lá, sei lá, eu acho que lá é a mesma coisa, né? 18 anos é colegial, acho que é o mesmo cálculo, né? Aqui no Mais Brasil. ou menos que nem aqui. Tem um pouco mais, tem 11ª série, né? Tem umas, né? É parecido, não pode dizer que é igual, mas o nosso é parecido mais, o nosso parece mais com os Estados Unidos, mas o deles lá é mais ou menos a mesma faixa etária que o nosso. Então tem o mais velhão, né? Que é o Sunu, que é coisa fofa, o sensacional, maravilhoso, incrível Go Kempyo, que eu amo, que é o que faz o Chicago Typewriter, faz contrato de casamento. Contrato de casamento? Amor por contrato, de onde eu tirei? Amor por contrato. Ele contrato de casamento é outro. É um outro contrato. Eu não estou com. Eu estou com o Ginny's Kitchen na cabeça. Outra hora a gente fala sobre Ginny's Kitchen. Então, ele é sensacional. Eu acho ele é um ator incrível. E ali que começou a minha paixão por ele. Eu realmente adoro ele. Ele faz o filho exemplar, o cara fofo, o que todo mundo gosta. Ele tem aquele sorrisinho cativante, aquela carinha. Aí você tem os amigos que fazem tudo um pelos outros, né? Tem o mais serião, né? O Jung Won, que eu adoro ele. Ele é lindo, pelo amor, como aquele menino é bonito. Nossa. Mas sabe o que eu achei interessante? Isso também não é spoiler, gente. A caracterização. Você vê que quando eles estão adolescentes, eles fizeram, sei lá, maquiagem ou cabelo ou alguma coisa que estava ali que você não percebe, né? Que eles são mais velhos, assim, parece que eles têm realmente a idade que eles têm, né? Assim, jovens. Não digo adolescentes, 18 anos não é mais adolescente, 17, 18 anos. Mas basicamente, tecnicamente é. Pra eles lá é criança até. Sim, eu fiquei surpresa como muda, né? Quando você mexe na maquiagem, ou mexe no cabelo, ou figurino, como a aparência muda bastante, né? Sim. Eles ficam mais velhos. É interessante, eu gostei demais. Basta dizer que o chefe da família Kim, o cara é um pouquinho mais velho só que a molecada. Ele foi super caracterizado pra fazer um pai. O que é o mais ricão lá, que tem a loja, que tem, né? Eles têm todo que é o... Eles são os novos ricos, né? Na verdade. Ele é super jovem, aquele cara. É super novo. Ele foi caracterizado pra fazer pai. Depois, quando você vê ele em outra série, você fala, é o pai da família Kim. Nossa! Ele faz o pai do Jung-won e ele é um pouquinho mais velho que o Suno, né? Que é o mais velho da molecada, né? Aí tem o cara também, o que faz o outro amigo deles, que é filho dos pais. Eu tô com o nome dele aqui, mas eu não sei se a galera vai saber Dong Hyun, né? Então vamos lá. É que de óculos, que gosta de dançar, que sonha ser famoso, que depois você vai ver que os pais dele são meio ausentes, tal, porque são muito ocupados, né? Então ele tá sempre grudado com os outros, porque senão ele vai morrer de tédio, né? Ele tem grana, a família tem grana, tem até mais grana do que os Kim, mas os pais não estão presentes, né? Ele tá meio solto na vida, tá meio sem objetivo, porque ele não tem referência de família. Então a família dele são esses amigos. A gente não pode deixar de falar do Taek, né? Que é o Park Bo-gum. Poxa, namoradinho da Coreia, inclusive por causa dessa série. Esse drama fez ele fechar como o namoradinho da Coreia, né? Ele já tinha feito ele fazer comercial, ele era ator desde mais novinho, ele sempre falou que, né, da questão dele ser... ele é cristão evangélico, né? Então ele sempre postou, você falou muito sobre isso, então ele é meio conhecido por esse lado dele. E aí quando ele fez o Taek, nossa, aí ele virou o amorzinho, porque essa série na época, agora várias outras já passaram, mas por muito tempo ela foi considerada a joiazinha da Coreia mesmo, uma das maiores audiências de todos os tempos, todo mundo gostava, virou referência, caiu no gosto da galera mesmo. E o personagem do Bo-gum é a coisa mais... Eu queria apertar até os olhinhos fazer pipoca.
Ele é muito fofo, ele é muito inocente, ele é muito lindinho. Ele é, sabe, assim, ele é jogador, ele joga aquele Go, né? Que Isso. parece até que ele é ligeiramente inspirado numa pessoa real, num jogador mesmo que ficou famoso internacionalmente, tarará. E aí ele largou a escola porque ele estava jogando já internacionalmente. Ele vai pro Japão, acho que ele vai pra China, ele viaja dentro da Coreia, não sei o quê, pra jogar. E ele começa a deslanchar a carreira dele de esportista, né? Começa a crescer e ele vai ficando famoso. Ele é famoso na Coreia, inclusive. Tem algumas coisas que não posso fazer porque pessoas vão me conhecer. Mas ele é quietinho, ele é na dele. Ele é o caçula da turminha lá. Então, ele tem uma coisa de olhar os hyuns dele como... Nossa, sabe? Tem um respeito. Você vê, tem hora que tem as cenas acontecendo e os olhinhos dele brilhando, assim, de vendo os amigos mais velhos falando de experiências de vida que eles tiveram e que ele não teve. E ele é realmente a coisa mais apaixonante desse planeta. Quem não fica apaixonado pelo Bogum ali não vai ficar em Passarela dos Sonhos. Tá na lista. Ele é incrível. Tá na lista. Tá na lista, tá na lista. Na verdade é Tá na aquela coisa. Eu já vi Índice Dona Dilsa. Eu falo pelo Índice Dona Dilsa. Esse deu, ó, pra vocês terem uma ideia, Passarela dos Sonhos eu ia assistindo de vez em quando, enquanto a minha mãe tava assistindo, e eu entendi tudo e ficou tudo bem e eu considero que eu assisti. Começo, meio e fim, participação do Park Seo-joon, legal, oi, tudo bem? Mas falou, bastou pra mim, deu pra dizer que eu vi, né? Mas no 88, o Park Bo-gum brilha. Mesmo com essa galera toda, mesmo com entre os adultos estando grandes ídolos meus, Song Dong-gil, Kim So-young, gente incrível, maravilhosa, sensacional, o Bo-gum brilha. Não tem como não ver aquele menino e falar, esse cara é um bom ator. Mas todos eles, né? Todos. Mas foi o que eu percebi. Ali teve um entrosamento no roteiro muito inteligente, que cada personagem tem uma persona que você já deve ter conhecido uma vez na tua vida, ou na escola, ou no trabalho, ou a gente mesmo. Sim, ou a gente. Então eles fizeram uma escolha de personalidade para cada um, que certamente alguém vai se identificar ou vai identificar alguém. Então é impossível você não se apaixonar. Sim, sem dúvida. E ele é o terceiro, né, dos Reply. Já começa. Reply é um problema, na minha opinião. Eu posso estar enganada, mas eu acho difícil. Eu creio que tem uma falha de tradução do coreano para o inglês mesmo. Eu acho que deveria ser replay, do tipo rever, repassar, sabe? Dá replay mesmo, dá play, dá replay. Que seria relembrar, ver de novo, revisitar, né? Porque reply não tem o menor sentido. Reply significa responder, né? Então você fala, por que tem? É tanto que responde 1980. Por que responde? Né? Não eu também não entendi. E pra mim é replay que deu erro na tradução mesmo. E ele é o terceiro. Qual que é o tempo passado de replay? É reply. Então fica isso. Não precisaria nem ter colocado no tempo passado. Precisaria só ter querido, né? Se fosse a intenção, usar isso. E aí eu já vi em vários... Que não falta série que tem ali inglês errado, música que tem inglês errado. Paciência. Tem título que tem... Nossa, tem um monte. Se você for olhar no Spotify, eles colocam o título em inglês que é mais fácil de achar. E eu já tô, graças a tudo que é de bom, no nível de ir procurar em Hangul, porque aí eu tenho certeza que eu acho. Mas aí você olha a música, o título em inglês, você fala, esse pronome tá colocado errado. Sabe? Não é bem assim. Não, falta falta um pronome, uma preposição aqui, né? E aí professora de inglês não tem como. É chato isso, mas eu tô olhando ali e tô vendo que não tá certo. E eu acho que rolou isso. Eu só consigo pensar que rolou isso. Bom, mas voltando ao Reply, temos o 94, 97 e 88. O 88 é o último. Os outros deram audiência, mas eles não deram a audiência que o 88 deu. E aí é como se fosse assim, eles foram, na minha humilde opinião, eles foram aperfeiçoando a fórmula. Porque também é a mesma coisa, você tem uma situação X, que é um momento da vida de pessoas que vão te encantar, te trazer para dentro daquela realidade, como se você fosse um observador dentro da casa deles, ou não. Por exemplo, eu parei o 94, eu não gosto. Eu assisti acho que 2 episódios, inclusive a personagem principal é a Goara, que é do Hwaran,
Eu não gostei. Nada ali me pegou. Parece que tem cenas clássicas. Eu juro que eu tentei, mas eu larguei. Primeiro porque ele tem aquela berraiada que eu detesto. Tem série que é berração do começo ao fim. Parece que o diretor gosta que todo mundo berre. E eu não curto, não tem jeito. Então o 94 eu parei. O 97 eu gosto bastante, porque eu me identifiquei. Porque a menina é super fangirl de uma banda aí. Ela é muito fã. E aí ela tem, como se fosse assim, ela teria que prestar atenção em coisas ao redor dela. Na escola, o menino que gosta dela, o tal do triângulo amoroso, já vamos chegar lá. O tal do triângulo amoroso, o isso, o aquilo. E ela não olha pra nada, porque na verdade ela é muito apaixonada pelo HOT, que seria HOT, né? Um acrônimo, né? Pra HOT. E é um grupo que existiu de verdade, né? E ela é muito fã desses meninos e ela para tudo por causa desses meninos. Então tem esse papo que permeia, mas tem também uma parte da vida deles. O 88 tem várias, não só as Olimpíadas, por exemplo, mas é como se eles tivessem, na minha opinião, aperfeiçoado a fórmula. Então é mais a família, então questões pequenininhas do tipo a mãe do Sonon não sabe cozinhar e tem a filhinha menor e ela é viúva. Aí tem a família que subiu na vida, mas que não é necessariamente feliz. Aí tem os pobrezinhos, que a família se dá super bem, mas eles não têm grana, não tem jeito. O pai, por mais que rale, não ganha bem. É a menina que quer subir na vida, mas é filha bem de pobretão. Aí o outro que tem dinheiro, mas os pais nunca estão sempre viajando, estão sempre trabalhando. O Tec, que também a mãe não é presente, tem só o pai, eu não lembro, eu acho que o pai é viúvo também. O pai é viúvo, O pai é viúvo, né? E ele, como chama? A vida dele é seguir o filho, que é jogador profissional, né? De gol. Que é aquela pecinha, aqueles joguinhos lá deles, que são... Na verdade, pra mim parece Resta 1, né? Parece dama de alguma forma, não sei o que não tem pecinhas pretas ou tem pecinhas brancas. Eu ainda vou aprender a jogar aquele negócio. Acho que é a última fronteira pra eu virar coreano. Não, eu sei jogar. Eu sei jogar, é bem diferente. Sei aprender a jogar Go. Mas no coreano não chama Go, tem outro nome, acho que tem um nome Batuque, alguma coisa assim, um nome parecido com isso. Depois eu escrevo na matéria, escrevo direitinho, mas é um nome diferente. Eu não sei dizer, eu lembro que eles falam mesmo, um outro nome, mas eu não lembro agora. Mas a China também tem, né? A China joga, a Coreia joga. É aquele triângulo, né, de culturas que acabaram um passando pro outro e fica todo mundo igual, né? Todo mundo joga. Seria meio que nem acontece aqui, né? Tal coisa do Portugal, na verdade, veio. Ou no caso de São Paulo, a gente vê muito também que era coisa de japonês, mas ficou, né? Os brasileiros pegaram. Eu, ainda mais que moro bem perto da área que está a maior parte da comunidade japonesa aqui. Então, como a gente estava falando fora do ar, a minha vida foi toda vendo asiáticos, assim. Era 40% da galera da minha escola, toda a classe, tinha muito asiático. Sempre tive, porque eu moro do lado da Liberdade. Que a grande estrela da vez é sem sombra de dúvida, a Ieri, né? O nome dela? Ieri, né? Sem dúvida. Gente, que atriz excepcional. Geralmente, uma das reclamações nas redes sociais, que eu acho engraçado, é que todo mundo fala assim: por que todo mundo fala só dos meninos e ninguém fala das meninas? E eu e a Vicky, a gente já conversou uma vez sobre isso, que é interessante que muitas vezes não é porque a atriz é ruim, é porque não dão papéis que deixam elas desenvolverem todo o potencial de atriz. Sim. Né? Isso então, é do mundo, não é só da Coreia. E nesse caso muito específico, o papel, ou ela estava muito à vontade no papel, ou sei lá, eu sei que tinha alguma coisa encantada em cima dessa personagem que era muito natural. Você jura que quase ninguém estava interpretando ali. Para mim, estava o Big Brother, o Big Brother da Coreia. Verdade. Não dá para entender que eles estavam interpretando, era muito natural, muito natural. É absurdo como todo mundo se encaixa muito bem nos papéis ali, né? De repente, na vida real, eles são completamente diferentes. Os pais, parece que é meio uma piada interna, como se fosse assim, os diretores, os produtores, todo mundo muito amigo, vamos fazer uma série assim, porque quando você vai olhar, o casal principal, mesmo, que são os mais pobrezinhos ali, o ator chama Song Dong-gil, o pai chama Song Dong-gil, a mãe chama Lee Hwa e ela é a Lee Hwa.
Sabe, assim, nos 3 Reply, o casal principal, os dois atores fazem o casal principal e eles têm o mesmo nome. Então, me passa uma coisa meio TV Pirata, já é todo mundo amiguinho, então vamos gravar isso aqui dentro daquela turminha, que depois vira os normais, e vira os Aspones, e vira, sabe, aquela galerinha, já era toda amiga, vamos fazer um projeto assim, e aí trocam alguns atores, pois não trocam os jovens, mas o casal principal continua lá. E é todo mundo amigo mesmo? Porque tá uma coisa tão absurdamente natural, né? Todo mundo ali muito dentro do personagem, porque o personagem eu acho que você vai lendo o roteiro, como atriz, eu acho que você vai lendo o roteiro, você vai se apaixonando por aquele personagem e você quer ser ele, né? Então vai de tudo, como de novo, a mãe que não sabe cozinhar, mas o filho come a comida dela de qualquer jeito, porque ele é um bom filho, da mãe que está infeliz apesar de ter dinheiro, da mulherada experimentando cosmético novo, porque são muito amigos, então junta todo mundo na casa de uma delas e vai experimentar cosmético. As 3 de permanente, gente. Em 88 aqui também todo mundo usava permanente. Eu usava permanente em 88. Sabe como é que é? O mundo inteiro queria o cabelo cacheado. E ainda é um perucão mal feito, assim, que é muito legal. Dá pra ver que é um perucão mal feito. Porque o mundo queria o cabelo cacheado. Ainda mais, imagina, o meu cabelo não é originariamente liso. Mas eu queria que ele ficasse enrolado. Então eu tinha aquele poodle naquela época. Aliás, eu acho que a minha permanente eu fiz em 87. E aí, não, peraí, foi em 88, porque foi quando eu fiz 15 anos. Na minha festa de 15 anos eu estava de poodle. E aí elas, imagina, as asiáticas que tem normalmente o cabelo muito liso, aposto que elas que, opa, permanente, vem cá, queremos. Então estão lá as 3 com o mesmo penteado. É muito incrível aquilo. É muito 88. A imersão na época é simplesmente incrível. E antes da gente entrar na área de spoiler, eu quero só sinalizar uma coisa. E todo mundo se reunia lá na casa do lindíssimo Taek, né? Todo mundo se reunia. Acho que todo mundo fazia isso, né? De sempre ia na casa do amigo. Vamos se reunir na casa do amigo fulano? Ia todo mundo lá, jogar videogame, assistir filme, jogar conversa fora. Não sei porquê, sempre tem aquela casa encantada, né? É muito interessante isso, né? Sim, eu acho que no caso dele, é que assim, os pais do... Ai, gente, eu não lembro dele agora, o nome dele, mas o menino dos óculos. Os pais dele não estavam lá e eles falam uma hora que a casa parece aquelas que ninguém mora nela, né? Aí tinha dos pobrezinhos, vamos dizer assim, ou tava a irmã mais velha da adoção, a Borá, que era insuportável. Eu fico pensando, como alguém pode conviver com uma pessoa tão chata? Como ela é chata, né? Muito chata. E assim, a casa era pequena, ou a irmã tá lá estudando, ou os pais estão lá na sala, então não tem outro lugar. Os mais riquinhos lá, tinha o John Won, e o irmão, então ou tava o irmão fazendo as esquisitices do irmão, né, que nunca deu muito certo na vida, ou tava a mãe também, porque também era dona de casa, não sei o quê. Na casa do Taek não tava ninguém, o pai tava cuidando da loja. Então eles estavam lá mais livres, vão fazer comida, vão fazer... Também me parece que dinheiro não era um problema, então sempre vai ter comida pra comer, né? Então ali eu acho que era mais conveniente ficar todo mundo, né? Todo mundo se juntar ali. Então eu ia no quarto dele, vira e mexe ele dormia, e eles ficavam curtindo, ouvindo música, não sei o quê. Aí eu tenho que dizer, bom, antes da gente entrar na parte do triângulo amoroso, que é importante, mas essa acho que já vai ser depois dos spoilers, mas tem, tá? Então, galera que gosta de K-dramas, quem não gosta de K-drama tá chegando agora, tem muita série que tem o velho e bom triângulo amoroso. Com quem ela vai ficar? E sim, esse também tem. Mas... eu queria falar uma coisa antes que eu acho muito legal, que é a parte da trilha sonora. A trilha sonora é simplesmente fantástica, porque é, obviamente, toda da época, né? Então você tem algumas músicas que são do Terote, que é essa música popular coreana, que é, assim, seria meio que as músicas mais bregutte, assim, sabe? Aquelas rádio capital, né? Não é aquela... né? Você entende? Música. Aquela que você vai falar música que pai ouve, que mãe ouve. Quando você tem adolescente, acho que tudo que eles ouvem é uma porcaria. Então é mais ou menos nesse sentido. Tem um momento que eu acho que é o mais memorável de todos. Eu não vou contar muito pra você ter a experiência, mas não chega a ser spoiler. Que eles vão participar de um campeonato entre as escolas, de gincana mesmo. E tem uma hora que, valendo um Walkman,
as meninas tinham que fazer uma coreografia. E a coreografia é de um grupo que do resto do mundo ficou conhecido como Fire Truck, porque era mesmo, é só banchá, que é o caminhão de bombeiro, né? Então, assim, esse grupo foi muito famoso, foi tipo o New Kids on the Block, foi o BTS daquela época, essa é a verdade. Era uma meio boy band, mas parece que eles tocavam, e a música que eles dançam, que é meio, né, em inglês, pro resto do mundo ficou conhecido como Story of Last Night, a história da noite passada, é Ojambami Aqui, que é o nome da música. A música é ótima. Se você não pegar e não falar, gente, eu vou ter que achar isso no Spotify, você não assistiu a série direito. Eu viro e mexo e ouço aquela música. É muito anos 80, é muito tecladinho, sabe? Aquele pop de tecladinho. New Kids on the Block, sabe? In Sync. É isso. E aí, eles fazem uma coreografia e é tão incrível. Eu não vou contar mais pra você, mas não tem como. Se você não se apaixonou pela série até ali você se apaixona por aquela turma. É muito lindo. Então vamos entrar na área de spoiler? Ó, atenção, tá vendo esse barulhinho aqui? Então quer dizer, vai ter spoiler daqui pra frente. Então se você não assistiu, vai lá, assiste. Já viu as chiquinhas, você já panfletou pra caramba. Depois você volta aqui que agora vai começar a área de spoiler. E olha, vale a pena. Vai lá assistir e volta, porque essa série vale a pena. Tem várias que eu falo, gostei, mas poderia ficar assim, assistir, não vai fazer diferença na minha vida? Não, mas Reply 88 faz diferença na vida. Você não tem como não ver. Pra quem entende um pouco disso, constelação familiar, aquela série é uma constelação familiar. É um resgate, assim, você pensa na sua família. Não tem como você não pensar na sua família assistindo aquilo. Não, mas teve vários momentos. Agora que nós estamos na área de spoiler, eu vou falar uma coisa. Dos momentos divertidos, que eu acho que o que me cativou bastante foi quando ela tá querendo ensinar, ela tá querendo que o Taika ensina ela a jogar o cubo mágico lá, colocar o cubo mágico em ordem. Uhum. E ela não conseguia. Aliás, o meu também, quando eu comprei o cubo mágico, eu quebrei ele porque eu não conseguia montar. Então eu quebrei e montei ele de novo e depois eu guardei na gaveta porque eu não conseguia. E eu achei interessante, assim, ele era inteligentíssimo e ele não conseguia amarrar um cadarço, não conseguia amarrar uma blusa, ele não conseguia fazer as coisas básicas, assim, o Taika. E o que eu achei interessante... Ele tem essa também. Então, mas qual foi a impressão que você teve? Que ele era distraído ou porque os remédios que ele tomava estavam prejudicando o foco dele? Qual foi o que você Acho que entendeu tudo nessa pouco. parte? Ele era uma pessoa inocente, ele era uma pessoa distraída, porque ele tinha o foco dele. Eu, na verdade, no tempo de hoje, eu diria que ele podia estar muito provavelmente no espectro autista. Eu também acho. Hiperfoco no gol, no jogo. No jogo, ele é simplesmente brilhante. Aí ele tem a falta de grandes expressões fora, ele tem a distração, ele tem um momento de... Bom, o hiperfoco tá claro, né? E o dele é ali no jogo. Ele tem a questão de achar que ele não é o bastante para os amigos ali. Agora que estamos na área de spoiler, ele é apaixonado por ela calado, porque ele acha que ele nunca vai conseguir uma mulher. Ela é toda vivaz, ela é muito alegre, ela é cheia de vida mesmo. E aí tem uns momentos que você pensa, eu pelo menos penso, ele fala, não, é muita areia pro meu caminhão, eu nunca vou ficar com essa mulher. E aí ele fica na dele, ele é quietinho. Mas no tudo, né, no geral, na vida dele, ele tem uma admiração enorme pelos amigos. E aí depois é que a gente vai entendendo, quanto mais vai conhecendo a Coreia, porque eu acho que o 88 deve ter sido a 5ª ou 6ª série que eu assisti. Né? Quando eu tava começando nos K-drama, eu tava indo, o que falavam pra mim? Olha, esse você tem que ver, porque é muito bom. Aí eu ia direto nos muito bons, eu falava, vou até ficar mal acostumado. Então foi quando eu assisti, tipo, Pousando no Amor, Rei Eterno, Goblin, 88, você vai vendo aqueles super, olha, não perca esse, sabe? E aí você começa pelos super grandes, maravilhosos, incríveis, e você fala, pronto, vou ficar sem o que assistir, e depois você vai ver, não, tem mais um monte de coisa que vale a pena, né? Só que até ali eu tava nessa vibe, vou ver os melhores primeiro, e 88 entrou no meio desse. Então depois, quando você vai conhecendo a Coreia, você descobre que, assim, eles realmente têm uma super admiração pelos mais velhos. Ele tinha uma coisa... admiração, uma deferência muito grande por ele.
por eles. Mas você viu uma coisa que eu achei engraçado, que foi o seguinte, a gente aprendeu, pelo menos no comecinho a gente aprendeu que quando você chama Nuna, você chama uma pessoa mais velha, mas a impressão que a gente tinha é que o Nuna era velha assim, velha senhora, a visão que nós brasileiros quando entende, né? Uma pessoa mais velha. E você viu que a Borá, ela era chamada de Nuna. E ela tinha diferença de um ano. Pode ser meses mais velho. Eu tava vendo achei legal isso. Uma professora que eu sigo, que agora eu sigo trocentos professores de coreano no Instagram e no YouTube e tal, mesmo quando são gêmeos, e um é um minuto mais velho que o outro, Opa, Nuna, Hyun, tem sim, vai. A mais velha é a Nuna. E eu acho a Nuna a coisa mais fofa, né? Eu adoro essa. Realmente o Taek tinha um pouquinho desse espectro autista, né? Ou mais leve, ou não. Eu acho provável. Né? Mas talvez fosse uma coisa que eles não quisessem aprofundar, ou não sentiram necessidade de colocar na época. Né? Porque também não precisa ser panfletário, só tá lá. Não precisa, exatamente. Mas tem uma coisa que agora que você falou que eu me toquei, agora que eu tenho acompanhado mais. Nossa, que louco, né? Os NunaCast foram diminuindo desde que eu gravei aquele NunaCast com as fãs de K-pop, droga. Por que eu fui escutar as músicas que elas disseram? Pois é, aí eu virei ARMY assim com as 4 patas. E aí eu percebo que os mais novos são tratados como filhotinho mesmo. Agora que eu já vi o Friendcation lá, que são os amigos do Uga, Squad e tal, eles tratam o Tae do mesmo jeito, do mesmo jeito que eles tratam o Tech no Reply 88. Os mais velhos. Nossa, eu tava vendo esses dias aquele Jimmy's Kitchen. Então tá o Choi Woo-shi e o Park Seo-joon tratando o Taehyung assim, beijinho na testa. Você tá bem? E mãozinha no ombro, e abraça, e faz carinho no rosto. O irmão caçula é caçulinha mesmo. E agora, eu pensando com a experiência de Coreia que eu tenho agora, que eu não tinha naquela época, o Tech é tratado mesmo como o mané, né? Ele é o JK dessa galerinha. Sabe, assim, ele é tratado, tem uma fofurinha pra tratar mesmo, que eu naquela época eu não teria percebido. Enquanto que o mais velho, o Hyun de todos eles, que é o Sanu, ele é mesmo, ele tem a responsabilidade de ser o mais velho. Ele pensa nos outros como gente que ele tem que cuidar. É muito louco isso. E mesmo o outro, o Jung-hwan, que eu adoro, o Kim Jong-un, que é o que é apaixonado pela Tok-sung e fica quietinho na dele, inclusive quando ele não fala pra ela que ele não gosta. Gente, eu quero me morder quando ele não fala que gosta dela. Quando ele todas as vezes que ele tem a oportunidade, ele fica quieto. Eu enlouqueço. Mas eu acho que talvez seja porque aquela história, sabe? Eles dois se gostam tanto, praticamente como irmãos, né? Que um quer invadir a oportunidade do outro, tirar a oportunidade do outro, pra não dar aquela sensação de puxada de tapete, sabe? Mas a impressão que me dá é que o Jung-hwan começa a gostar dela mais cedo, ele fica quieto. Ele só vai perceber que o Tech gosta dela depois. E aí ele fica quieto porque ele é um bobão, e não porque o outro gosta dela. Ele fica quieto porque ele é um covardão mesmo nesse ponto, né? Ele ele foi um molengão. E ele é muito estoico, né? Ele é muito cínico. Ele é, sabe, ele é a bolete que não ri, né? Ele é um mal-humoradão. Quando você tem uma pessoa que se apaixona por outra e não fala nada e você perde aquela chance porque você não falou, aí eu fico realmente bem brava. Porque você vê, tem um momento que ela coloca na cabeça, opa, peraí, tá rolando um clima aqui. Ela só fica esperando ele dar o primeiro passo. Porque ela gosta do Tech o tempo todo, né? Assim, só que fica aquela coisa de, ele é mais novo, né? Não vai rolar nada. Ela dá até tapinha na bunda dele, sabe? Você vê que tem, né? Quando ele ainda não... Como é que é? Ela bate na bunda, toma bastante leite e fica bem forte, porque quando você crescer a gente vai casar. Ela fala lá no começo. E eu fico, naquele momento eu começo a chipar os dois. Todo mundo fala, não, imagina, todo mundo chipa ela com o Jung-hwan. O ponto de vista dele gostando dela aparece mais, o Tech demora, né? Tanto que assim, é numa retrospectiva que a gente vê que eles se beijaram naquela hora que ela pensa que ele tá dormindo. Que é uma vez. É outra cena incrível. Adorei essa cena. Mas agora eu vou falar uma coisa, curiosidade minha, tá? Você acha que
eles aparecendo mais velhos, como um flashback contando, como é que foi aquele ano, que ano que a gente se beijou? Foi 89, não, foi em 94, 95. Você acha que a experiência dentro da trama, de contando deles mais velho, casado, estragou a surpresa? Muita gente não gosta, mas é feito como surpresa. Talvez você tenha, sei lá, eu vou chutar que talvez você tenha chutado certo, porque é uma das grandes surpresas da Dramaland. Tem gente que fica brava quando ela não fica com ele, porque dão dica pros dois lados. E aí você fica, até em determinado momento, você fica pensando até se não é o Sanu, porque ela tá... No começo ela gosta do Sanu, né? Ela bota na cabeça... Na verdade, as amigas botam na cabeça dela que o Sanu tá atrás dela. Na verdade, ele só tá tá protegendo, né? O mais velho protegendo a amiga. Mas olha lá, ele gosta de você. Olha, ele gosta de você. E ela gosta da ideia de um cara gostando dela. Só que os dois que gostam dela mesmo, ela não repara. Aí na hora que ela repara no Junhwan, ele já tá tirando o time dele de campo, porque já percebeu que o Taek gosta dela. E o Taek só vai agir lá na frente, né? Quando ela já trabalha como comissária. E aliás, ele aparece pouco, né? O Park Bo-gum, assim, acho que pra frente da metade que o personagem começa a interagir mais, né? Sim. Ele é o menor da turminha. Logo depois fica sendo o Dong Hyun, né? Que é o de óculos, vamos dizer assim. Depois ele começa a dar uma sumida, ele vai indo mais pro lado. Mas eu talvez até... É que eu não sei dizer isso, sempre me leva a pensar como pode ter sido. Eu acho que eles já entregam o produto pronto pra TV. Porque se eles forem gravando, eu não sei se é que nem novela brasileira que começa a sentir que esse personagem tá agradando mais, e aí sobe a participação daquele personagem. Ou se eles já entregam, sabe, tudo gravado, e sinto muito se foi desse que você gostou, o produto tá pronto aqui. Porque, se for pensar, eles são relativamente curtos, são 2 episódios por semana, né? Então, em 8 semanas, você acabou uma série. Eu não sei se daria tempo de produzir e ainda direcionar um personagem, talvez ela ficasse com o Junhwan, mas todo mundo gosta mais dele com o Taek, então vamos deixar ela com o Taek porque o público gostou mais. Não sei dizer. Hoje em dia, talvez eu dissesse, é o Park Bo-gum, ela vai ficar com o Park Bo-gum. Qual é? Lógico, sabe? Vai ser uma situação Vincenzo, como eu gosto de falar ultimamente, sabe? Cara, não vai ficar só ali, não vai ser só isso, o personagem dele vai crescer, sabe assim? Então tá. Então eu tendo a pensar que já era um produto pronto quando chega pra TV. Eu acho também, porque não tem tempo hábil de filmar e trocar ainda, dar um novo rumo, né? Sim, mesmo aqui as novelas, elas têm umas 2 semanas de diferença, mas a novela aqui é feita na toque de caixa, né? Exatamente, então... não tem grandes efeitos de produção, você edita e joga no ar, A gente lembra de séries, de novelas que foram gravadas no dia, que era pra manter o mistério. Gravava de manhã e ia pro ar à noite o episódio, o capítulo, né, aqui. Mas de uma coisa eu sei que foi trocado. E esse é um puta spoiler. Olha, o spoiler spoiler nada, na verdade é uma bomba maior do que com quem a Doksun ficou, né? Eu não sei se você sabe dessa, Surya, mas assim, você se lembra, o Junhwan vai ser piloto, né? Ele vai pra aeronáutica pra ser piloto, certo? Sim. E aí, você lembra do momento em que o Taek visita o Junhwan? Eles têm uma conversa lá? Sim. No originalzão mesmo, no roteiro, o Junhwan morria num acidente de avião logo depois dali. Você já imaginou o baque que isso seria pra aquela série? Eu me arrepio e eu quase choro agora. Que fala, não, peraí, ia ser muito crueldade. Ia ser muito triste, porque assim, já tava apontando que a Doksun e o Taek iam ficar juntos. Então não era mais que, foi o destino que decidiu. Não, os dois já estavam caminhando, acho que já estavam até namorando e tal. Mas ele vai conversar e tem até meio que um clima de desculpa aí, eu fiquei com ela e espero que esteja tudo bem entre nós. Não tem? O papo tem uma coisa meio assim. Mas você sabe que eu fiquei sempre gozado, né? Aquele negócio de quem gosta de escrever ou faz um fico na cabeça. Até o final da série, eu achava que ia acontecer alguma desgraça com algum deles. Eu tive essa sensação. Falei, gente, tá muito tranquilo as coisas aqui. Vai acontecer algum perrengue em algum momento. Porque assim, eles levam, de uma certa maneira, eles vão até o final indo mais ou menos tudo muito bem. Sim, tem alguns pescados ali do caminho.
né? O pai do Taki que tem lá um negócio na cabeça lá, que tem um piripaque, que tem um derrame. Aliás, ele faz uma cirurgia na cabeça, mas tudo bem, ele não corta nada, o cabelo fica intacto, mas tudo bem. Vou dizer, sempre assim, você reparou que nesse ponto, não vão cortar a cabeça do ator só pra, né, cortar o cabelo do ator, e meses de coisa por causa de um... Mas é sempre assim, né, o curativo do ferimento tá sempre em cima do cabelo. Tá sempre em cima. Aquela faixa, né? Quando é faixa, quando não é tipo matadura, esparadrapo, não sei o que, mas você vê que embaixo tem cabelo. Eu acho que eles são bons em... Eles são bons em pensar, ai tá, gente, vocês vão comprar fantasia mesmo, que eu não vou cortar o cabelo do ator, né? Exatamente. Mas eu sempre tinha uma sensação que ia acontecer alguma coisa. Eu falei, gente, tá muito tranquilo esse negócio, vai acontecer algum perrengue no meio do caminho. Eu acho que o único perrengue, assim, digamos, mais sério, né? Foi com o pai lá do... Como é que é o nome dele? Agora eu esqueci, que caiu o tombo lá e ficou travado, né? Sim, mas isso é engraçado. Mas foi a parte engraçada, né? Que ele caiu e ficou todo duro lá. Mas até aí... e uma coisa que eu não sabia, que você vê que também é cultura, né? É que duas famílias que têm o mesmo sobrenome não podem casar. Eu fiquei... Não podiam até logo antes daquilo. Não podiam, porque poderia ser parente em potencial. Não podia mesmo. Gente. Você já pensou quem não poder casar com quem? Adeus. Os parques da vida. Não, Kim é mais. Kim é muito mais. Um em cada 5 pessoas na Coreia se chama Kim. Você já pensou? Você vê um cara bonito na rua, antes que você olhe 2 vezes pra ele, antes você fala, nossa, é gatinho. Como você chama? Aí o fulano fala Kim Marcelo. Ih, Kim Viviane, adeus. Tchau, segue. Essa lei caiu e eles falam logo depois que cai, né? A partir de não sei quando. Então eu vou chutar que foi 90, 92, talvez, porque passa um tempo depois de 88, né? Até a Borá. Até a Borá casar, né? Ela tem que ficar mais velha, ela tinha 27 anos, né? Eu acho que então, mas demora um pouco. Não, é que eu acho que parece que os pais, né, já não poderiam ter casado. Bom, eu sei que é por ali, naquela época mais ou menos, uma coisa bem recente. Você poder casar com alguém que tem o mesmo sobrenome que você, embora a mulher não pegue o sobrenome do marido, né? Os filhos têm o sobrenome do pai, mas a mulher não pega o sobrenome do marido. Então não tem aquela coisa de... Ai, amiga, você não vai ficar com o sobrenome de John, tá? Por causa do JK. Não, ninguém você vai virar continuar sendo... ninguém vai virar Lee. Você não vai virar Lee por causa do Lee Min-ho. Eu não vou virar U por causa do Dong-hwan. Sinto muito, amiga. Nossa, você imagina a quantidade de Kim. Gente, nossa, eu adoraria ser Kim. Nossa, só no BTS tem 3 Kim que eu adoro. Então, qualquer Kim ali tá bom. Os parques da vida. Meus parques preferidos da Coreia não são os parques que tem áreas e bancos de praça. São Parque Sejong, Parque Yanxi, Parque Bogum, Parque de Mim. É isso aí. Mas assim, outros esportes. Teve outras coisas históricas ali que eu achei legal. Tem aquele negócio da Revolução dos Estudantes, que, né, queriam uma liberdade de expressão, de imprensa. Também achei legal, porque eu acho que não é o primeiro que eu vejo que aborda esse assunto. Só que eu achei que ali fosse pegar um pouquinho mais pesado, mas até que eles pegaram bem leve, foi bem no começo, né? Não sei, talvez que não fosse a intenção. Mas eu achei interessante que o pai da Borá, na hora que ele tá na rua, ele vê um estudante que você vê que o rapaz vai lá e vai se abraça nele pra pedir ajuda, né? Que a polícia tá descendo a porrada lá em todo mundo. E lá, né? O Sondong dá o dinheiro até pro rapaz. Olha, cuidado aí e tal. Pro rapaz na rua pode, mas pra filha não. Mas dá pra entender, né? Que ali naquele momento ele tava querendo defender a integridade da filha, né? Que ele não queria que a filha tomasse umas bordoadas, né? Não é que ele era contra a causa, né? Ali ele queria proteger a integridade da filha, né? Sim, e tem uma coisa meio caras pintadas, né? Eu senti na época, tem uma coisa, eu não chegaria, eu diria que não foi uma coisa tão pesada quanto os brasileiros lutando contra a ditadura, mas foi um pouco, foi uma coisa importante pra eles, né? Mas o legal é o 88 tratar isso tudo com muita leveza. Nada ali pega pesado, do tipo, vai doer. Acho que a gente chora porque a gente tem a identificação, por exemplo, pra mim, a Doksung com o pai dela
foi total a minha identificação com meu pai, né? A minha relação com meu pai, eu vi ali e fiquei tão encantada quanto. E aí já ajuda o fato de que Sung Dong-gil é meu grande ídolo coreano. Eu acho ele simplesmente o melhor ator de lá. De longe, assim, eu olho e falo, tá, tem esse cara, o trabalho dele vai ser incrível. Pensa onde você quiser. O Hwarang, ele arrasa. Lembra do Mar Azul, ele arrasa. Reply 88, todos os replies, ele arrasa. O cara é muito bom. O cara é digno de aplauso, assim. E então a relação dele com a Doksun me pega bastante. Eu acho que é nesse ponto só. E aí, né, de novo, já que estamos no spoiler, quando tem ali mais pro final, que a gente descobre que o casal, na verdade, não é casado, os Kim, aquilo é tão bonito. Aquilo foi tão emocionante. Inclusive a questão do que talvez o Jung-hwan morresse, aquela hora que ele aparece lá e todo mundo olha, né, porque nesse momento tem ele vindo, né, da base da aeronáutica e tal, e todo mundo olha meio pra ele como se falasse, nossa, você tá aqui, parece que foi meio que um resquício da parte do roteiro, porque parece que chegaram até a filmar funeral pra ele e tudo. Posso estar falando uma grande besteira, mas tô vendendo peixe como comprei. Era pra ter sido forte o negócio mesmo, a grande desgrama, a grande tragédia de 88 seria que o Jung-hwan morreria. Mas o que acontece eu acho que também não quiseram pensar que se não fosse por isso, a Doksun poderia ter ficado com ele, que ela não sobrou com o Taek. Ela ficou porque ela quis, porque tem aquela cena maravilhinda dele oferecendo o anel pra ela, ele faz uma puta declaração, aí depois ele ri e fala como se fosse tudo brincadeira. Brincadeira, aquele risco que a gente faz, né? Vamos jogar o peixe, né? Se pegar, tá bom, né? Mas ela tava embarcando. Ele é que resolve ser cagão de novo. Sim, ela tava, ela balançou ali. Ela balançou mesmo. Né? Essas coisas que tornam a gente tão incrivelmente maravilhoso. Olha, eu teria mais 1 hora pra falar aqui, mas eu acho que, né? Tá bom, vai. Galera, vai lá e assiste. Galera, assiste. Se você não assistiu e quis ouvir a parte dos spoilers, sinto muito, porque você já vai entrar sabendo um monte de coisa que seria legal se você estivesse assistindo e sabendo, mas não deixa. Mas você sabe que quando você me vendeu o 88, eu achei que tivesse mais coisas de flashback do que de história. Não sei por causa da chamada. Eu tô falando isso porque é a impressão que eu tive, então muitas vezes alguém pode também ter essa impressão na hora que alguém recomenda alguma coisa. Então eu gosto sempre de falar das minhas impressões ruins ou erradas. Sempre me dava a impressão, em 88, que fosse uma série mais de flashback. Sabe aquele negócio? Olha, vamos falar qual foi a música da época, qual era o brinquedo da época, apesar que teve a sessão dos brinquedos, os momentos de brinquedos, de computador, a entrada dos primeiros computadores, como é que foi a evolução, o bug do milênio. Eu achei legal a hora que ela comentou, né, do milênio chegando, aquelas coisas todas. Sim, verdade. E eu achava que era mais ou menos nessa pegada, né, que tivesse mais humor, apesar que humor, Daxé, o humor, aquela menina é sensacional, não vou parar de e aí toda vez que tem uma piada ou que ela paga mico, eu amo o nível, é o toque do meu WhatsApp. Teve vários momentos, gente, eu posso falar, bom, o pessoal já tá na área de spoiler, então eu vou jogar um dos melhores momentos que eu ri, que eu rolei de rir, quando uma série me fazia, ela me ganha. Foi o momento que a Borá estava aprendendo a dirigir e ela achou que atropelou um cachorro. Você lembra dessa cena? Eu não lembro dessa cena, vou ter que assistir. Eles estão dentro do carro, né? A família Barnabé dentro do carro. Sim, lembro agora. E agora. Ela tá dirigindo devagarzinho. Olha o cachorro, né? A Doksun fala, olha o cachorro. Daí daqui a pouco ela sente o negócio balançar. Ninguém se mexe! Daí todo mundo, você atropelou o cachorro. Ninguém sai do carro. Nós vamos ficar aqui a noite toda, nós vamos ficar aqui. O irmão dela chorando, o pai gritando, aquele puto escândalo. Daqui a pouco a câmera começa a subir. Eu fiquei assim, falei apreensiva. Falei, eita, o que aconteceu? A câmera começa a subir, a hora que você vê, ela atropelou um cachorro de pelúcia. Foi sensacional. Naquele momento eu falei assim, parabéns. Eu aplaudi o roteirista, falei, parabéns. Foi incrível. E agora, voltando pra Doksun, né? Ela tomando conta do Taek quando ela foi viajar com ele pra China.
que a gente achava que ela estava totalmente distraída, despirocada lá, fazendo bagunça, e no final ela tinha ajeitado tudo para ele, tinha ajeitado a cama, tinha ajeitado o quarto onde ele ia ficar, tinha colocado ele para dormir confortavelmente, ela tinha levado o aquecedor, né? Não sei se é um colchonete que esquenta para ele conseguir dormir bem à noite. Ela era muito esperta, um personagem incrível. Sim, e ela era muito atenciosa, ela parecia voada, mas ela era muito atenciosa, muito afetuosa, muito amorosa, ela é, né? Assim, ela é uma fofa, essa é a verdade, ela é uma fofa. E aí esse eu achei que eu fui muito bem afortunada nos primeiros K-dramas que eu vi, por ter, e esse tem isso muito forte, que é aquela coisa que depois a gente vê que é meio um traço da Coreia. Você vê uma cena, aí você fala, ai, ele foi embora. Aí depois, lá, 3 episódios na frente, você vê que aquela cena continuou. Eles só deixaram até aquele momento porque não era conveniente mostrar o resto. Não, ele continua lá. Ai, mas ele continua lá e ele falou que ele gosta dela, mas ela não respondeu. Calma, depois 2 episódios você descobre que ela respondeu sim e que na verdade rolou um beijo. Gente, olha, o 88 faz isso de maneira magistral. A cena do beijo dos dois, você fala, tá, ele dormiu e ela ficou lá com ele. Não, trocentos episódios depois, você vai ver que na verdade ele chegou perto dela e os dois se beijaram. E foi ali que começou a Tech da opção. Ai, meu Deus, como eu adoro! Gente, como eu adoro! Aí, os climinhas entre os adolescentes, eles são muito legais, assim. Na hora que eles estão na gincana, que eles saem correndo e o Jong-hwan e a Doksun ficam presos num lugar que não passa uma pessoa ali, eu certamente não passaria. Aí ficam um grudado no outro, ali que rola um clima que eu fiquei, gente, vai! Gente, vocês já estão ali um na frente do outro, beija! Posso falar uma maldade? Posso falar uma coisa que eu reparei? Ela reparou que ela estava muito próxima dele, não vou falar muitos em detalhes. Sim. E ele ficou olhando para baixo e ela ficou olhando para cima, tipo assim, está acontecendo alguma coisa aqui. Está acontecendo alguma coisa, certamente estava acontecendo alguma coisa ali. Eu não sei se eu chego até onde provavelmente você está pensando, tipo, eu estou sentindo coisas acontecendo aqui para baixo. Exatamente. Tanto, porque eu acho que, né, vendo a adolescência coreana, ainda mais anos 80, não sei o quê, eu acho que ele teria saído correndo de lá nem que ele tivesse machucado ela. Né? Uhum. Se tivesse acontecendo, né, isso aí, se ele tivesse fazendo, como chama? Um bico como animador de festa e fizesse escultura com balão, você quer dizer? Por isso ele deixa o balão no bolso? Dava pra ele tirar o balão do bolso e fazer um poodle? Sei, exatamente, sei o que você tá dizendo. Mas eu acho que não. Eu acho que eles não chegariam nesse tanto, sendo uma série que se passa em 88. Ele teria saído. Não, eu acho que não chegou no tanto, mas eu acho que o constrangimento disso. A expressão dele estava que estava acontecendo alguma coisa ali. Tá acontecendo alguma coisa ali. Nem que tenha sido só a gente tá no ângulo direitinho pra eu te beijar agora, eu gosto de você ainda não se tocou disso e eu tenho que fazer alguma coisa e a gente não pode sair daqui agora porque o professor tá atrás da gente, né? Que era, né? Aquele professor também era incrível, que batia na galera. Eu detesto isso, eu não posso dizer que eu acho legal, porque toda vez que aparece essa história de professor pode bater em aluno, que espancar ou que seja uma varada, ou que seja um tapa na mão, que seja qualquer agressão física não ensina nada pra ninguém. Então eu não posso dizer que em qualquer série eu tenha gostado disso. Mas, né, assim, ele correndo atrás da galera lá foi bem divertido. Deixa quieto. Eu não gosto do fato do Tech fumar. Não gosto. Ah, é verdade. Paciência. Não gosto Não, disso. Ele já tinha aquele problema que ele... Eu também, agora falando os fanfic que a gente faz na nossa cabeça, né? Quando a gente tá assistindo. Eu também fiquei todo momento achando que ia acontecer alguma coisa de grave com ele ser hospitalizado, ou ele ter alguma síndrome do pânico, alguma trolha, porque ele tomava muito remédio. Ele tomava remédio porque ele tinha dores de cabeça, ele tinha enxaquecas horrorosas. Exato, isso. Só que você sabe, né, como foi bem dito em um determinado momento, que ele falou que ele acabou tomando muito mais, porque você sabe como é que é, né? Começa com uma dosagem pequenininha, depois vai aumentando, vai viciando. Vai criando resistência e tal. E eu achei que realmente, em algum momento, essa, entre aspas, aí, essa dependência dele, né, por conta dessas dores de cabeça, ele fosse dar algum problema. Tipo, sei lá, ser internado, ter uma parada cardíaca, sei lá, qualquer coisa. Não acho que teve, exatamente por achar que não encaixava, porque eu vejo na cultura coreana é mais forte ainda, que só o vilão fuma. Né? Aqui houve tempo em que o mocinho fumava, porque fumar é muito cool, é muito legal, né? E isso é
podre que demorou muito tempo. E eu acho que foi até a sociedade que foi vendo que fumar não era legal. Não foi necessariamente a lei. Eu lembro de morar num prédio em que a gente começou a ver... Se mudou uma família pro meu prédio e de repente a gente começou a ver cartazes colados no elevador. Era assim, fumar é brega, fumar é cafona. Eram eles falando, vamos fazer uma coisa de parar de fumar. E eles eram mal vistos, porque toda veiarada que fumava lá dentro achava que podia descer de elevador fumando e que azar de quem tivesse lá, sabe, numa caixa fechada, você vai aturar a minha fumaça, né? E isso era, nossa, você vê, uma sociedade que graças a tudo que é de bom evolui, né? Mas eu achei, não tinha porquê, eu achei, sabe, desnecessário, não disse muito. Na verdade ele ajuda um pouco, porque realmente antes a gente vê que ele tá começando a fumar e fumando escondido, não sei o quê. Mas não acho que levou a nada, e talvez porque eu realmente não gosto de cigarro, então eu fico pensando, pô, um personagem tão legal. Tudo bem, ninguém é perfeito. E outra, eu já vi em várias séries que assim, não pode ter, me parecia pelo menos, a não ser as da Netflix, não pode ter consumo de cigarro. Então as pessoas chegam a colocar o cigarro na boca, mas nunca acendem. Chegam a acender o isqueiro, mas nunca aproximam. Então, por exemplo, né? Vamos lá, quem? Ele, o Don Juan. No Save Me, o personagem dele fuma. Mas ele coloca o cigarro na boca, aí alguém chama. Ele vai, pega o cigarro, acontece uma coisa do lado dele que ele tem que jogar o cigarro fora. Alguém fala com ele tá acendendo o cigarro, ele joga fora porque ele tá bravo e vai pé pra cima da pessoa, não sei o que. Ele nunca acende o cigarro, você não vê mesmo ele fumando. A não ser as que são feitas pra Netflix. Tudo bem, não ser normal, Round 6, aí você vê consumo de cigarro. Porque eu acho que na plataforma não conta como na TV coreana. Porque a TV coreana ainda tem umas bobagens do tipo, gente tatuada ainda não pode mostrar a tatuagem na TV. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. O povo cobre a tatuagem com micropó. Em 2023. Não pode mostrar a tatuagem na TV. Eu acho isso besta. Né? Mas é como no Japão. No Japão também, tatuagem é um tabu, assim, enorme. Né? Tanto que já vi vários casos de brasileiros, né, que são descendentes, que vão morar, né, sai do Brasil para morar lá e são obrigados a andar com os paradrapos onde tiver, porque não pode mostrar braço, não pode mostrar nem uma estrelinha se tiver no pulso. Tinha todo o negócio da Yakuza, né, que eram eles que tinham tatuagem. Sim. E não adianta, né, porque mesmo a pessoa explicando que é brasileiro, porque é aquela história, né, eu acho que também na Coreia não tem tanto imigrantes, mas no Japão tem muito brasileiros japonês, né, descendente de japonês. Então pra gente é normal, né, fazer tatuagem lá, pra eles não, então tem que esconder, realmente. Mas sinceramente, antes que, agora aproveitando a deixa, aquela cena dos dois escondidinhos lá num cantinho, na parede, eu tinha que voltar nesse assunto. O que você acha, Vicky? Eu acho que na dramaturgia, em 88, que homem e mulher, ou até hoje homem e mulher não se tocam direito, vão ficar os dois grudados lá. Eu não acho que tava rolando um PD, eu acho que não foi a intenção dramaturgicamente falando. Mas lógico que o menino ia ficar, você tá grudado aqui em mim, vai. Ela acendeu o farol e ele ia ficar de PD. Ia assim. Mas, gente, se você nunca viu nada da Coreia, eu diria que começar pelo Reply 88 é um pouco entrar na cultura deles meio que na cara, assim. Já tem até stand-up comedy falando que é que nem crack, mas você começa pousando no amor. Aí passa por uma advogada extraordinária, aí passa por My Mister, aí depois pronto, você já viciou. Na verdade, eu diria que você assiste uma advogada extraordinária, aí você assiste Hometown Cha-Cha-Cha, aí depende, se você é homem, eu indico Vincenzo, eu indico My Name, eu indico Doberman, eu indico, né, tem uns assim mais, Round 6, aliás, provavelmente você já assistiu Round 6, La Casa de Papel, Coreia. Se for mulher, você gosta de romance? Você vai pra esse, você vai falando, né, quais que você vai assistindo. Você gosta de fantasia? O Rei Eterno, e aí você vai parar nele, porque é simplesmente o mais incrível, o mais maravilhoso, o mais sensacional. Pronto, voltei. Né, assim, depende do que a pessoa gosta, você vai indo, porque realmente é que nem crack. Você vai viciar. Né? Então, se você chegar, eu recomendo outros antes de Reply 88. Mas o Reply 88 vale muito, 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 muito a pena. Simplesmente porque, assim, quando você não tem o preconceito de o que você vai ver, você assiste cinema europeu, você assistiu Parasita, você não é só o cinema americano que te agrada, aí certamente Reply 1988 vai agradar.
Bom, Um bom eu acho que encerramento. não é um bom ponto de partida, mas eu acho que tem que assistir. Eu falaria mais 1 hora sobre essa série, porque é muito linda. É que, como, de novo, eu quis participar com você, mas já faz tempo que eu vi. Depois disso, eu acho que eu devo ter visto. Sabe quando você fala, eu vou recomeçar, e você recomeça, vai até o 4º episódio, pega outro pra assistir, e sempre fica lá, tá sempre nos meus continuar assistindo. Né? Então Não, 88 é uma das minhas queridonas, assim. Se eu tenho 5 preferidas, ela tá ali. E pelo visto é bem, viu? Porque você faz tempo que assistiu e não lembra de tudo, então gostou com certeza. Eu gostei demais, recomendo sem pensar. Quem é da nossa idade, pra mais, você gosta daquelas coisas que você lembra, sabe? Que você vai se identificar com o tempo, você vai ser levado de volta àquele tempo a assistir essa. Né? Sabe que nem quando a gente assiste Volta pro Futuro? Você fala, nossa, lembro dessa época. Né? E assim, não só o De Volta pro Futuro, porque você vai lembrar de 85, como quem tinha idade para lembrar da época, então eram meus pais, que era da época em que ele volta no passado, agora que a gente já passou por onde ele vai pro futuro. Então é o tipo da coisa que você assiste para se identificar com vários momentos ali. Bom, eu vou me despedir, depois a Vicky também se despede. Gente, quem tá falando aqui é a Súria. Obrigada, Vicky, pelo convite de volta. Quero ouvir você de novo, você estava sumida, vamos falar mais, eu vou papear mais, porque é gostoso a gente trocar experiências e lembranças também, né? Então, e quem tá falando aqui é a Súria, a Vicky vai se despedir, eu vejo vocês no próximo NunaCast. Vicky, suas palavras? Opa, então, estou de volta, espero que eu voltei agora para ficar, como diria Robertão, e muita coisa para falar, muita série para falar, a gente volta o mais rápido possível. Fiquem aqui com a gente. Eu sou a Vicky e esse é o NunaCast. Valeu, galera. Até um próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.